cannabis no Brasil. Há mais de 5 anos vem sendo discutido, a classe médica, a academia, vem exigindo a prescrição, vem sendo judicializado esses processos, e a Anvisa, que tem que levar saúde com qualidade, eficácia e segurança, precisa dar acesso a essa população que vê na compra internacional, na judicialização, todo o desvirtuamento sob o aspecto de qualidade e segurança. Então, a Anvisa está cumprindo o seu papel legal, foi dado por lei, que a Anvisa tem que regulamentar o plantio para fins medicinais e para fins de pesquisa. Isso desde 1961, o Brasil assinou uma convenção internacional. Acontece que a pressão e o número de prescrições à base de medicamento de cannabis vem crescendo e a Anvisa não está dando conta de satisfazer e atender essa comunidade. E, por outro lado, o judiciário, além de judicializar a compra no exterior, tem autorizado o plantio por organizações não governamentais, por associações de pais, inclusive centenas de autorizações individuais ao plantio. Então, cabe à Anvisa, por determinação legal, a regulamentação desse plantio e a regulamentação de como se dará o registro e a produção e a comercialização de medicamento à base de cannabis. Agora, eu queria que o senhor desse um pouquinho para a gente a dimensão disso, né? Tem algum número que o senhor possa citar aqui para a gente? Quer dizer, o senhor fala de judicialização. Tem ideia de quantas pessoas já conseguiram importar remédio, ou pelo menos a grandeza disso, né? E também plantar? E como é que funciona? Quer dizer, a pessoa planta e depois que ela colhe, e aí como é que isso é feito? Aí que o senhor estava falando da questão da segurança, né, do medicamento. Como é que é feito esse medicamento quando a pessoa, ela mesma planta ou alguma organização planta? Bom, cada um faz do jeito que quiser. A Anvisa não tem controle sobre isso. Por isso que nós estamos trabalhando na regulamentação desse plantio, para que você tenha certeza do que a comunidade, o que o doente, né, o consumidor final está usando. As associações, o indivíduo isoladamente, ele não tem tecnologia suficiente para detectar o que ele está tomando. Quanto que ele está tomando de canabidiol, quanto ele está tomando de THC, se é que está tomando, e que tipo de substância e para que é isso. A gente acredita que pelo número de patologias que hoje a academia, a ciência identifica como passível de tratamento com derivados de canabidiol, possam atingir 13 milhões de pessoas no Brasil. O volume correto, a gente não sabe. Sabe que 9 mil pessoas importam via Anvisa. Quantos que são atendidos pelas associações, pelas entidades não governamentais, nós não temos a dimensão. E também sabemos que existe a clandestinidade na entrada de produtos, existe até sites da internet que disponibilizam produtos à base de cannabis. Doutor William, eu vou pedir licença para apresentar aí 2 telas com dados de pesquisas que vão nos ajudar aí nessa nossa conversa. A primeira delas, nós temos dados de uma pesquisa do Ipsos, com uma pesquisa internacional. O Brasil aparece aí em 15ª posição, 56% dos brasileiros reconhecendo o valor medicinal da maconha. Em primeiro lugar, os Estados Unidos com 76%, depois México, depois a Austrália, a Argentina, Chile, a África do Sul. Lembrando que a tolerância em relação ao uso da maconha, inclusive o uso recreativo,
recreativo é bem mais elevado em países como Estados Unidos, como Canadá, do que no Brasil. No Brasil, o uso, por exemplo, o uso recreativo da maconha só é admitido por 24% dos brasileiros, ou seja, há uma reação, mas, no caso do uso medicinal, esse número aí ultrapassa os 50%. E a segunda tela, na segunda tela, nós vamos ver o percentual de entrevistados que estariam dispostos a pedir para o médico a prescrição do medicamento com base em maconha, caso fosse legalizado. E aí já se vê aquilo que eu comentava há pouco. Peru, Chile, com percentuais bem superiores, e o Brasil vem ali numa posição bem mais distante, com apenas 41%. Isso ilustra, doutor William, um pouco o que o senhor e a Mônica conversavam ainda há pouco, e a Mônica lhe questionava com relação à reação da sociedade brasileira a esse tema. É uma sociedade majoritariamente conservadora e o presidente e o ministro Osmar Terra, né, que travou, digamos, um debate público com o senhor a respeito dessa questão, embora via indireta, através da imprensa, eles traduzem, em certa medida, esse sentimento majoritário da sociedade. A Anvisa, doutor William, ela é escolhida, são 5 membros escolhidos, que têm mandatos. Uma pergunta, no caso do presidente, que é o caso do senhor, o senhor foi escolhido em setembro de 2016 pelo ex-presidente Temer. Seu mandato acaba agora em dezembro. Esse mandato é o mandato de presidente ou é o mandato como diretor? E é possível ao governo, é possível ao presidente removê-lo da presidência, deixando-o na diretoria ou não? Bom, eu sou médico de formação, eu não sei responder todas as perguntas jurídicas. O meu mandato é de diretor e, ao encerrar o mandato de diretor, se encerra automaticamente o meu mandato de presidente. A questão da remoção, a legislação não prevê essa possibilidade. Mas nós não estamos trabalhando com essa hipótese, nós estamos trabalhando em ciência e efetividade da Anvisa oferecer esse serviço. Isso não é decisão individual minha, isso é uma decisão de colegiado, da diretoria como um todo, por unanimidade. Então, é um trabalho que vem sendo desenvolvido dentro da agência por mais de 5 anos e o momento é o momento em que a Anvisa tem uma pressão social na liberação. Vocês mesmos da mídia veem muitos casos, né, de gente que reclama que a Anvisa atrasa a entrega de um produto que já foi judicializado e que uma criança, um adulto que faz uso desse medicamento tem crise convulsiva, passa mal porque atrasa essa entrega pela pressão social e pelo volume que acarreta de serviço para dentro da agência, que tem cada vez menos servidores. Então, quem prescreve a medicação é a academia, é a classe médica. A Anvisa não sugere usar produto à base de canabidiol, não prescreve canabidiol. A Anvisa atende a sociedade e a classe médica que quer oferecer uma alternativa, e às vezes a única alternativa de medicamento que é a base de cannabis. Doutor William, é o nosso maior papel. Doutor William, só 2 perguntas rápidas. O Conselho Federal de Medicina, como é que se posicionou, se posicionou a respeito? E a segunda coisa, o senhor falou em decisão unânime, embora a diretoria pelo estatuto, me parece, pelo regulamento, as decisões podem ser tomadas por maioria simples. O senhor falou em unanimidade. Essa unanimidade da diretoria inclui aí o contra-almirante Antônio Torres, que foi nomeado mais recentemente, que é o contra-almirante médico, que é o membro da diretoria nomeado, que me parece, esse ano, de 2019? A decisão unânime foi em colocar a consulta pública, que encerra agora, dia 19 de agosto.
a posição do novo diretor, a gente vai saber quando tiver a redação final e ele poderá se posicionar favorável às duas RDC, a uma delas, ou ser contra as duas RDCs. É o que a maioria for decidir, não é uma ditadura, não é uma imposição de ninguém lá. Doutor, o ministro Osmar Terra diz o seguinte: a Anvisa é um órgão de governo, ela não pode ser contra uma política de governo. Na verdade, não é o oposto disso? Quer dizer, a Anvisa é um órgão de Estado e, eventualmente, pode se contrapor ao governo? O objetivo da criação da Anvisa é de assegurar que a saúde que é levada ao SUS, pelo Ministério da Saúde, tenha garantias de segurança, qualidade e eficácia. E ela é independente do Ministério e ela é independente do governo. É para isso que ela foi criada. E ela está atendendo às convenções internacionais que o Brasil é signatário. O Brasil assinou uma convenção, repito, em 1961, 1971, 1989 e fez uma lei em 2006. Então, delegando à Anvisa a responsabilidade de regulamentar o plantio e a produção de medicamento à base de cannabis. Então, essa discussão do ministro de ser contra o governo, eu quero deixar claro que a Anvisa e eu e todos os outros diretores queremos discutir ciência, queremos discutir se o produto é eficaz, se o produto é bom, se isso vai atender a comunidade médica, se vai atender aos nossos doentes. Nós não queremos discutir ideologia política, liberação de droga, nós não estamos falando de droga, nós estamos falando de medicamento. Eu tenho a impressão que há 100 anos atrás, quando foi legalizado o ópio, os opiáceos como medicamento, também deve ter sido uma discussão parecida, né? E o ópio e os opiáceos, seguramente, eles causam dependência física e psíquica. E eles estão aí no mercado. Basta saber usar, basta saber ter prescrição, basta saber ser vigilante, que é possível você fazer o bem e construir uma sociedade mais justa e melhor. É esse o objetivo da agência. Não é de polemizar sobre liberação de droga. William, é só para o espectador poder acompanhar aí o raciocínio e também pensando nos argumentos do outro lado. No caso, do que foi colocado pelo ministro Osmar Terra. Ele argumentava sobre a dificuldade, a quase impossibilidade de se acompanhar e se controlar o resultado desse plantio, digamos, doméstico, liberado da maconha, embora a sua destinação sendo para fins medicinais. O senhor falou há pouco que 13 milhões de brasileiros eventualmente poderiam ser beneficiados. Nós podemos imaginar aí uma escala de eventualmente milhões de pessoas podendo plantar a maconha para fins medicinais. Então, nessa lógica, ficaria extremamente difícil, complicado, fazer um controle efetivo, ou seja, se toda essa maconha plantada e colhida seria destinada, de fato, à finalidade do medicamento, definida, apontada pela Anvisa, ou se terminaria tendo um uso também, para dizer o mínimo, recreacional. Olha, isso mostra que as pessoas não leram a proposta da Anvisa. Porque a proposta da Anvisa é um plantio muito restrito, é indoor, do indoor, muito controlado sob o aspecto de monitoramento, não deverá ter número excessivo. É justamente ao contrário. Hoje já existem centenas de plantios com determinação judicial. Isso tudo poderá ser revisto e regulamentado e colocado nos eixos. Caso contrário, a judicialização individual é que vai ter milhões de plantadores. Nós não acreditamos que no Brasil teremos dezenas de plantações indoor, nem dezena. Nós não acreditamos que a cota que vai ser permitida de ser plantada supere essas casas.
a produção do medicamento e chegar a 13 milhões demorar anos e anos. Né? E poderá ser importado o insumo, poderá ser trazido o produto final para a distribuição e a venda no Brasil. Quer dizer, está sendo regulamentada, as pessoas precisam entender o projeto como um todo e não o plantio desvairado. A Anvisa não está autorizando o plantio para as pessoas terem autorização de plantar. A Anvisa está regulamentando o plantio muito restrito para a cannabis medicinal. Para quem vai fazer o medicamento, é isso? Vai ser só para empresas? Como é que é essa questão da plantação? Quer dizer, porque, pela pergunta dele, você falou o seguinte, todo mundo que precisa vai poder plantar. Não vai ser isso, tá certo? Vai ser plantar não para pode. fabricar o medicamento, não é isso? São somente empresas, é isso? Não. Só empresas, só pessoas jurídicas. O plantio é indoor do indoor, quer dizer, é totalmente fechado, só pode usar iluminação. Quando o senhor fala indoor do indoor, são duas paredes, não é isso? Quando o senhor fala indoor do indoor... Duas ou mais paredes, né? Tá. Duas ou mais paredes. Né? Certo. Será monitorado 24 horas, o acesso é digital, ou por íris, ou por digital, é extremamente caro e restrito. Não é uma coisa que vai ser liberada com qualquer tipo de cota. Cada empresa que quiser fazer isso terá uma cota determinada, será fiscalizada todo o transporte, toda a produção, 24 horas por dia. Não é um plantio que está ocorrendo hoje. É justamente o contrário. Nós vamos regulamentar para que não haja esse plantio desvairado da maconha no Brasil, e sim da cannabis medicinal para remédio. Inclusive, passando a proposta, essas pessoas que já têm autorização judicial para plantar, elas teriam que parar de plantar? Como é que ficaria quem já tem essa autorização? Bom, é sempre um problema de ordem judicial, mas a grande parte das sentenças que nós da Anvisa temos conhecimento diz que está autorizado o plantio até a regulamentação pela Anvisa. Então, saindo a regulamentação da Anvisa, acredito que será proibido e será retirada essa autorização de plantio. Doutor William, mais duas telas aí para nós conversarmos e aí mudando um pouco o tema aí da nossa frequência do uso de medicamentos sem prescrição, né? Uma boa parte dos brasileiros, há uma estimativa de que praticamente 70% utilizam, tá aí 25%, mais 22%, mais 30%, nós estamos falando de mais de 3/4, né? Utilizam com frequência ou algumas vezes, periodicamente, medicamentos sem prescrição. Nós vamos ver na outra tela, isso é uma pesquisa do Datafolha para o Conselho Federal de Farmácia. Outra tela, locais utilizados para descarte de medicamentos. E apenas 63% dos brasileiros descartam os medicamentos, né, embalagem de medicamentos, medicamentos vencidos, etc., em locais apropriados. Acompanhar essas questões é incumbência também da Anvisa. A Anvisa tem está lá no site da agência, tem lá 30 finalidades, um grande leque de atribuições, etc. Essas questões, ou seja, descarte de medicamentos, a Anvisa pode fazer alguma coisa, pode induzir ou normatizar as empresas produtoras, as empresas farmacêuticas a fazerem alguma coisa a respeito, campanhas de divulgação, publicidade ensinando os consumidores ou não, ou isso escapa inteiramente às atribuições da Anvisa? A Anvisa tem vários poderes e ela participou da confecção, anos atrás, da lei sobre destinação final dos resíduos sólidos.
em que, inclusive, se aventou a possibilidade de fazer o descarte. O problema é que foi uma lei que já entrou em vigor, já foi adiada várias vezes, foi adiada novamente, e a obrigação das empresas produtoras de medicamentos fazerem a captação desse material ficou praticamente no limbo de uma legislação que ainda não está sendo aplicada. A gente fez a participação, é importantíssimo isso, mas isso se deve a que a regulamentação dos aterros sanitários, dos lixos, da incineração, foi um projeto de lei que aparentemente ainda não conseguiu ser implantado no nosso país. Quanto à questão de prescrição, a Anvisa só controla os produtos da portaria 344, que seria importante saber que são os antibióticos e os psicotrópicos. E a cannabis também entrará nessa portaria. Então, a compra da cannabis, o acesso à cannabis também só poderá ser com receita, vai ser controlada e rastreada totalmente. Doutor William, um outro ponto aí sobre também no rol de atribuições da Anvisa e que a população não consegue, né, acompanhar ou entender isso, boa parte dela. Tem a ver com preço de medicamentos. Uma das atribuições da agência é monitorar a evolução, está lá, a evolução do preço de medicamentos. E, por exemplo, nesse ano, a autorização de aumento de preços ultrapassou, além, foi acima da inflação. É óbvio que no Brasil, como no mundo todo, existe uma inflação da saúde, dos produtos, equipamentos, etc., que é superior à inflação do restante da economia, mas a população não entende e tem dificuldade para compreender isso, é natural. Como é que a Anvisa faz esse monitoramento da evolução de preços? E existe uma comissão também que autoriza o aumento de preços e que parece que não é uma comissão que pertence ou que está subordinada à Anvisa. Como é que é essa articulação e a participação da Anvisa nessa questão, autorização do aumento de preços de medicamentos? Como a relação da Anvisa com a indústria farmacêutica é estreita, ela monitora o preço e passa por uma secretaria que chama CEMED, uma secretaria de controle de medicamentos, que é administrada pelo Ministério da Saúde, pelo Ministério da Economia, antigamente era o Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento, pela Casa Civil e pela Anvisa. E aí é definido os preços por esse colegiado, né? Aumento ou não aumento de preços e mesmo a definição de preço. A Anvisa só tem a secretaria desse colegiado que acompanha o preço fábrica, né, para esses produtos e relata isso a essa comissão de vários ministérios. Doutor Gibi, eu queria perguntar sobre os polêmicos e célebres agrotóxicos, né? Recentemente a Anvisa sofreu algumas críticas por ter mudado a classificação dos agrotóxicos e, por exemplo, considerar extremamente tóxicos apenas os agrotóxicos que matam. Se fizer mal para a pele, se fizer mal para a córnea, aí não são extremamente tóxicos. Como é que o senhor responde a isso? Quer dizer, está havendo uma flexibilização excessiva no Brasil da questão dos agrotóxicos? E já emendando uma segunda pergunta, se o senhor pudesse responder as duas, quer dizer, no Brasil a gente tem muitos agrotóxicos ou alguns agrotóxicos que são permitidos aqui e são proibidos na União Europeia, por exemplo, né? Dos 10 mais vendidos no Brasil, 3 são proibidos na União Europeia. O senhor já falou que é porque a União Europeia, quer dizer, onde você vai ter plantação de soja, e lá não tem, então você pode ter produtos que são liberados aqui, são proibidos lá, mas quer dizer, na verdade, não é que eles não são autorizados lá, eles são proibidos porque eles são muito tóxicos, né? Como que a gente explica isso? Por que a gente aqui tem que consumir alguma coisa que lá é proibida
proibido. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa questão da flexibilização, das mudanças na classificação do que é extremamente tóxico, um pouco menos tóxico. Bom, a grande crítica à classificação de agrotóxicos no Brasil é justamente essa que você fez na segunda pergunta. Por que em determinado país é proibido e aqui pode? Porque a classificação de risco era muito diferente entre a Europa, Estados Unidos, Japão. A ONU homogeneizou isso num sistema que chama GHS, e o Brasil agora aderiu a essa classificação, não para flexibilizar, e sim para homogeneizar e dar um entendimento global a essa questão dos agrotóxicos. Segundo, a liberação, entre aspas, maciça, é por causa de uma mudança de regra de que os genéricos ou os equivalentes foram liberados com estudos anteriores e, com isso, reduzir o custo final desse produto na agricultura brasileira. Os produtos novos, este ano, só foram liberados um produto e, provavelmente, até o final do ano, mais 2 produtos serão liberados. Então, o volume de produto novo continua sendo igual. Essa questão de que a gente só libera, só proíbe produto que mata, não é bem assim. De fato, a Europa, há muitos e muitos anos, tem uma agricultura muito diferente dos países que têm um gigantismo de agricultura, tipo Austrália, Estados Unidos, Brasil, e ela interpreta como ofensivo determinados agrotóxicos que não são utilizados porque eles também não têm esse tipo de plantio. Agora, com essa nova metodologia, vai ficar mais fácil a gente fazer a revisão dos agrotóxicos que correm mais riscos, que são os mais tóxicos, para a gente saber se a gente deve mantê-los na nossa programação ou devemos bani-los. Para fazer essa comparação, hoje nós estamos estudando 3, devemos publicar nos próximos dias mais 7 produtos que estarão sendo reavaliados igualmente, porque não existe a liberação em determinados países e existe aqui. Nós vamos aumentar esse estudo. Agora, o que nós não podemos é desconstruir a agricultura brasileira. Isso nós não podemos fazer. Nós precisamos achar caminhos, e a ciência pode encontrar caminhos de minimizar os efeitos nocivos dos agrotóxicos, e a proteção individual ao agricultor precisa ser muito bem trabalhada, muito bem educada, porque é nele o grande risco do uso dos agrotóxicos. Doutor William, recentemente nós tivemos a aprovação na Câmara, e isso está em tramitação, tramitação no Senado, da lei da medida provisória, da aprovação da medida provisória da liberdade econômica. Lá está instituído a proposta cria o chamado abuso regulatório e diz que o uso de registros, cadastros, etc., em diversas situações, o uso compulsório disso pode ser, as normas ou atos administrativos nessa direção podem ser inválidos. Uma agência como a Anvisa, obviamente, uma agência regulatória, tem um sem número, né? Tem um grande número de exigências de registros, de cadastros, etc. A diretoria da agência, o jurídico, o senhor como presidente, etc., já fez alguma avaliação se pode haver, né, de parte das empresas reguladas, das empresas que são acompanhadas pela Anvisa, etc., alguma utilização dessa nova legislação para se contrapor à ação de fiscalização da agência? Olha, eu não acredito que haja esse movimento, porque a Anvisa está respeitando os prazos internacionais de liberação de registros.
Se houve no passado uma dificuldade para medicamento e existe ainda um pouco para agrotóxico, isso está sendo superado com novos modelos de gestão, inclusive com uma lei mais moderna que determinou prazos para registro, tanto para genéricos, como para doenças raras e como para produtos novos. Então, esses prazos estão sendo controlados e são comparados mundialmente. A diferença entre os prazos do FDA americano, que o brasileiro gosta muito de comparar, com os nossos, são muito pequenos. A diferença é de dias entre a média de um produto para ser registrado nos Estados Unidos e a média para ser registrado no Brasil. Então, a indústria farmacêutica conhece esses números, né? Então, eu não vejo que isso vai causar algum transtorno administrativo para a agência. A agência quer se aperfeiçoar, quer ficar parecida com o mundo. Não queremos inventar nada de diferente, nem criar dificuldades para dar acesso aos remédios à população. Mas eu gostaria que até você visse com o Ministério da Saúde se existe algum medicamento que o Brasil gostaria de ter e não tem, porque a Anvisa cria dificuldade. Gostaria de saber se está faltando algum produto, que a Anvisa está criando dificuldade na produção desse produto. A Anvisa não cria essa dificuldade, isso é quase que um mito. O acesso à medicação é plena. Hoje o Brasil tem uma das melhores retaguardas e tem o melhor sistema de saúde que o mundo já apresentou, que é o SUS. Eu não estou nem falando do processo de judicialização, que aumenta o acesso até a produtos não registrados no Brasil. Então, seria importante a gente discutir isso. Está faltando algum produto? Está faltando alguma coisa na farmácia? Aí a gente pode dizer que os tempos que a Anvisa está se utilizando estão acima do prazo da normalidade, né? Coisa que a realidade é diferente. Eu nunca vi nenhuma reportagem relatando que existe um produto que a Anvisa proíbe no Brasil e ele não apresenta risco, ele apresenta qualidade, ele apresenta segurança. É isso, eu acho que a agência está cumprindo seu papel. Doutor Dib, infelizmente a gente chegou ao fim do Ponto a Ponto. Queria agradecer muito a presença do senhor aqui no programa. É isso, eu que agradeço, Mônica Lavareda, pela oportunidade da Agência Nacional de Vigilância Sanitária ter a oportunidade de expor as suas ideias. Obrigado, doutor William. E entre em contato com a gente pelas redes sociais que estão aparecendo no seu vídeo. E se você quiser ter acesso ao relatório completo das pesquisas mostradas aqui no Ponto a Ponto, elas estão no nosso site. Muito obrigado pela audiência e até a semana que vem. E você pode rever o programa de hoje e todos os que já foram ao ar no site www.bandnewstv.com.br. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Ponto a Ponto.